Muito bem, pessoal. Segunda parte do nosso bate-papo aqui sobre ritos, procedimentos no dissídio individual. A gente passou as características básicas do rito sumário e do sumaríssimo na primeira parte dos ritos dedicados a esse assunto, e a gente entrou no procedimento ordinário e chegamos no momento da audiência. Notem que os artigos da CLT que tratam da audiência trabalhista abordam esse evento como um evento único ali. A ideia da CLT é que haja uma única audiência contínua, que é aberta para propositura de acordo entre as partes, que é uma obrigação do magistrado. A CLT impõe que se busque a conciliação, inclusive em mais de um momento da audiência, tanto no início e no encerramento dela. E a ideia é que ali, se não havendo acordo, se colha a defesa, se colham as provas e a própria sentença seja apresentada em audiência. Mas, entre a entrada em vigor da CLT e hoje em dia, muitas décadas se passaram, as ações trabalhistas ficaram mais complexas, o volume de trabalho dos fóruns trabalhistas aumentou demais e foi ficando basicamente inviável que em todos os processos que constam na ata, na pauta de audiência de um dia, de um determinado dia da semana, aconteçam todos os atos processuais. Então, o que a prática trabalhista acabou consagrando foi o fracionamento da audiência. Então, inicialmente, a chamada audiência inicial, ocorre a propositura, a busca da conciliação, apresentação de defesa pela parte reclamada. Nesse momento, a audiência é interrompida, marcada uma segunda data para a produção de provas, sobretudo provas testemunhais. Provas produzidas, a audiência é novamente interrompida, e uma terceira data é marcada para apresentação da decisão. Geralmente, nessa terceira data, que é a audiência chamada de julgamento, a presença das partes é dispensada e depois a decisão, a sentença é juntada por escrito nos autos. Vale a pena ressaltar mais uma vez que a gente está falando do procedimento ordinário, porque no procedimento sumaríssimo e também no sumário, a intenção do legislador é que realmente não haja fracionamento. Principalmente a regra do procedimento sumaríssimo já foi criada meio que como uma resposta e uma busca por mais rapidez nas decisões judiciais trabalhistas, muito em resposta ou em reação ao fato de que no procedimento ordinário as audiências vinham sendo fracionadas e, com isso, os processos trabalhistas passaram a demorar muito mais tempo para chegarem ao fim. É bem verdade que há juízes e juízas, né, que mesmo em procedimentos ordinários, em reclamatórios que tramitam pelo rito ordinário, marcam as audiências e resolvem tudo ali na mesma data, pelo menos a parte da conciliação, defesa e produção de provas. A apresentação da sentença realmente tem ficado para uma data posterior, mesmo nos ritos sumaríssimos. E acho que isso nem há tanto prejuízo, porque é interessante que, de fato, o magistrado, a magistrada possa examinar com calma os autos antes de tomar a decisão. Decisões tomadas em audiência, logo em seguida a produção de provas, tende a levar a decisões precipitadas, decisões, às vezes até incompletas, que não analisam com profundidade os autos. Então é interessante que realmente a decisão venha dias depois, mas produção de provas, conciliação e colheita da defesa, há magistrados, eu já participei de processos em que isso aconteceu, que apesar do rito ordinário, eles fazem tudo numa data só. Mas isso é a menor parte, né? O que é mais comum é o fracionamento no rito ordinário. De toda forma, a gente precisa lembrar que não são 3 audiências distintas, mas é a mesma audiência
que acontece em partes separadas no tempo. Parece um mero preciosismo a gente falar isso, mas tem um efeito prático aqui importante. A questão é que, se entendendo essas partes como pedaços de uma mesma audiência, fatos que aconteceram numa parte influenciam, uma parte da audiência influenciam a outra, como, por exemplo, na audiência inicial, reclamado compareceu pessoalmente, apresentou defesa. Se depois, na audiência de produção de provas, a parte reclamada não comparece, a gente não há previsão legal de reconhecimento de revelia nesse caso. Porque no momento de apresentação de defesa, a parte reclamada estava lá. Então não é que, olha, houve uma audiência e a parte reclamada não apareceu. Ou mesmo a parte reclamante, na parte de instrução, uma audiência nova ele não apareceu. Não, é o prosseguimento de uma audiência em cuja parte inicial as partes estiveram. Né, reclamante ou reclamado compareceram pessoalmente. Então, isso, de alguma maneira, influencia os outros pedaços da audiência, né, o prosseguimento delas, e, inclusive, alteram consequências possíveis para fatos eventuais que podem ocorrer, como, por exemplo, o não comparecimento pessoal de alguma das partes. Falando nisso, inclusive, né, eu estou dando exemplos aqui em cima da regra do artigo 843. Não havia comentado ainda, acabei adiantando para ilustrar o raciocínio que eu vinha desenvolvendo. Mas notem, o artigo 843 da CLT torna obrigatório comparecimento pessoal do reclamante, do reclamado, às audiências. E vejam, não é um comparecimento representado pelo advogado ou pela advogada, não. O reclamante ou reclamado que quiser ser acompanhado e representado por advogado, ele vai à audiência junto desse advogado ou da advogada. Que se por acaso esse procurador ou procuradora acabar não indo à audiência, a audiência segue. Quando eu atuo em processos trabalhistas, eu digo para os meus clientes, eu falo, olha, nem audiência trabalhista, você não pode faltar de jeito algum. Eu, enquanto advogado, caso eu não compareça, a audiência acontece normalmente. Agora, se você não comparecer, há consequências processuais que estão colocadas no artigo 843. Se o reclamante não comparecer pessoalmente à audiência, o processo é arquivado, o processo é extinto. Vamos lembrar que a CLT está considerando a audiência como um evento só. Na prática, no rito ordinário, a audiência sendo fracionada, a gente vai levar essa regra para a audiência inicial. Se na audiência de instrução o reclamante não compareceu, há a tendência de se reconhecer apenas uma espécie de confissão da verdade dos fatos alegados pela parte contrária, mas não a extinção do processo, que ela é algo relacionado à ausência do reclamante na audiência de apresentação da defesa. Se a parte reclamada não comparecer, a regra da CLT é que haverá a revelia, mas, de novo, vale a lembrança de que a CLT pensa a audiência como se fosse um evento só, para acontecer no mesmo dia. Na prática, a audiência acaba sendo dividida em partes, e a revelia, então, nesses casos em que a audiência é fracionada, acontece quando a parte reclamada não comparece pessoalmente na audiência inicial em que a defesa é apresentada. Se, por outro lado, a parte reclamada não comparece na audiência de instrução, que é aquele pedaço em que já houve a audiência inicial, já houve a apresentação da defesa, agora as partes vão apenas produzir provas em audiência, se a parte reclamada se ausentar nesse segundo momento, não haveria revelia, porque a defesa já foi apresentada, já foi recebida, mas haveria também apenas
o efeito ali da admissão de verdade ou da criação de presunção de veracidade do que foi alegado pela parte contrária. O raciocínio básico é de que, como se a parte que se ausenta na audiência de instrução, ela tivesse se recusando a prestar um eventual depoimento pessoal que pudesse lhe ser solicitado ali, e que, se a pessoa está se recusando a apresentar esse depoimento, que, de novo, é uma presunção que pode ser quebrada, mas salvo prova em sentido contrário, há a presunção, então, de que quem quer se recusar a depor é porque quer evitar ser pego em contradição, quer evitar que se descubra que a outra parte tem razão. Então, para facilitar o andamento dos autos, para motivar a parte a comparecer presencialmente, e para evitar maiores prejuízos, se uma parte se ausentar reiteradamente da audiência, a essa saída criada pela CLT. Uma saída inicial não é definitiva, porque, repito, admite prova em contrário, mas é uma medida, pelo menos, que toca o processo adiante. Não comparecer à audiência de instrução, presume-se que os fatos alegados pela parte contrária são verdadeiros. Isso se a parte não comparecer à audiência apenas de instrução. Tá? Se a gente estiver diante de uma audiência que realmente for una, na prática também for una, que é a regra no procedimento sumaríssimo, aí a gente vai seguir a regra básica, que é ausência do reclamante, extinção do processo, ausência do reclamado, revelia, ou ausência da parte reclamada, revelia. Bom, é muito comum que uma das partes na reclamação trabalhista sejam pessoas jurídicas. Não é uma regra absoluta, há casos em que ambas as partes são pessoas físicas, por exemplo, mas é bastante comum que pelo menos uma das partes seja pessoa jurídica, que é a parte empregadora, que comparece em algumas ações como parte reclamante, mas em geral o empregador é a parte reclamada. Bom, como que uma pessoa jurídica comparece pessoalmente a uma audiência? Bom, aí realmente pessoa jurídica ela não tem existência física, né? Pessoa jurídica é uma abstração que o direito cria para viabilizar uma série de relações jurídicas. Então, de fato, não há como uma pessoa jurídica comparecer fisicamente em audiência. Então, para viabilizar essa circunstância com a regra do artigo 843 da CLT, é estabelecido que a pessoa jurídica se faz representar por um preposto. Essa regra de representação por preposto, ela se estende até mesmo a empregadores pessoas físicas. Eu mencionei a questão da pessoa jurídica porque esse é o que principalmente inspirou a CLT a aceitar essa representação por preposto. Mas, no final, a CLT acaba estendendo isso a todos os empregadores. Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, é possível que o empregador mande uma pessoa o representando, vai ser o chamado preposto, que precisa estar munido da chamada carta de preposição, que é um documento que o empregador menciona, né, declara que aquela pessoa o representa, que tem poderes para prestar depoimento naquela audiência, para fazer acordos, e o que quer que o empregador queira outorgar de poderes ao preposto, basta colocar na carta de preposição. Já houve um momento no direito processual trabalhista brasileiro que o preposto, havia na CLT a exigência que o preposto fosse empregado do empregador ou um representante legal. Mas a CLT foi alterada na reforma feita em 2017 e passou a constar que preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato. Não precisa ser empregado, não precisa ser sócio, não precisa nem ter relação jurídica com o empregador, mas precisa ter conhecimento dos fatos, ainda que esse conhecimento tenha vindo pelo relato que o empregador faz a esse preposto. Ele não precisa ter testemunhado os fatos, ele precisa ter conhecimento dos fatos, porque
Caso o reclamante queira ouvir o depoimento pessoal, não reclamante, porque o empregador também pode ser reclamante, né? Caso a outra parte, o empregado, queira ouvir o depoimento pessoal do empregador, quem vai proferir esse depoimento é o preposto, então ele precisa saber as respostas do que eventualmente for perguntado pela parte contrária. Isso a gente encontra, por exemplo, essa informação no parágrafo 3º do artigo 843. Já o empregado, ele vai poder se fazer ser representado se por doença ou outro motivo que a CLT chama de poderoso, devidamente comprovado, ele não puder comparecer pessoalmente. Aí o empregado pode se fazer representar por outro empregado ou pelo sindicato. Se for outro empregado daquele mesmo empregador, tem que ser da mesma profissão, inclusive. É o que parece a CLT querer dizer que é alguém do mesmo setor, alguém que trabalhava junto com o reclamante. Muito bem. Há ainda mais a falar sobre o rito ordinário, mas o que falaremos em seguida já está a partir da fase de defesa. Notem que falamos aqui da petição inicial, da apresentação dela no juízo trabalhista, da notificação da parte reclamada, da marcação de audiência e da realização de audiência. Basicamente o início ali, a abertura da audiência. O que acontece já na audiência, a partir da apresentação de defesa e produção de provas, a gente vai falar mais à frente, mas eu preciso, antes de entrar nessa fase posterior do rito ordinário, preciso abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre peculiaridades que o direito processual do trabalho estabelece em torno das partes. A gente até já falou alguma coisa quando a gente entrou no tópico da audiência. A gente falou sobre essa necessidade da parte comparecer pessoalmente à audiência, mas ao lado disso tem outras informações que merecem destaque. Por exemplo, um provimento do Conselho Federal do OAB, da década de 80 ainda, estabelecendo, e em vigor até hoje, estabelecendo que é vedado ao advogado atuar no mesmo processo como procurador da parte do empregador e preposto. Significa que o advogado nunca poderá ser preposto de ninguém? Não. Que não é possível que no mesmo processo o mesmo advogado atue como procurador do empregador e preposto. Em outro processo, o que é advogado em uma demanda pode ser apenas preposto em outro processo. E vice-versa. Ele não pode acumular as funções na mesma demanda. Isso por uma questão muito pragmática, muito prática. Porque se é solicitado o depoimento pessoal de reclamante e reclamado, um não pode ouvir o depoimento do outro. Ou, pelo menos, quem vai prestar o depoimento pessoal não pode ouvir, em primeiro lugar, ou melhor, em segundo lugar, quem vai ser... E se houver o requerimento de ambas as partes do depoimento pessoal uma da outra, primeiro é acolhido o depoimento pessoal do reclamante, depois da parte reclamada. E a parte reclamada não pode ouvir o depoimento pessoal do reclamante, porque isso pode, de alguma maneira, fazer com que ele conduza o seu próprio depoimento. Então, quando há esse pedido de depoimentos, de oitiva dos depoimentos das partes reciprocamente, a parte reclamada se ausenta da sala de audiência, o reclamante é ouvido, aí a parte reclamada volta e aí é ouvida. O depoimento da parte reclamada não há problema da parte reclamante ouvir, porque ele já terá prestado o seu depoimento. Mas é aí que entra o problema do advogado ser preposto. Porque se ele é advogado, ele precisa estar presente quando o depoimento da outra parte for prestado. É porque é ele, advogado, que vai formular as perguntas. Agora, se ele é advogado e preposto, não há como ele se ausentar da sala para não ouvir o depoimento da parte contrária
já que ele precisa estar presente, porque ele vai formular as perguntas. Fica inviável, não dá para atender às diferentes necessidades de ausência do preposto na sala de audiência durante o depoimento da outra parte e a necessidade da presença do procurador. Então, há essa regra. Não é possível acumular os dois papéis, também porque o advogado, nessa qualidade, ele tem a obrigação de guardar sigilo pelas informações que ele recebe do seu cliente. E, nesse sentido, fica incompatível ele, ao mesmo tempo, prestar depoimento, ser ouvido, porque aí ele terá que, eventualmente, ao responder as perguntas que lhe forem dirigidas, apresentar algumas informações que ele possa ter recebido de forma sigilosa. Você pode estar me ouvindo falando isso e pensando, então quer dizer que o advogado não pode ser testemunha? Não, é diferente. Porque enquanto testemunha, se for perguntado ao advogado ou à advogada algo que ele ou ela não possa dizer em razão do sigilo profissional, a autorização na regra processual para essa testemunha, advogado ou advogada, não responder. Feito uma pergunta, ele vai dizer, em razão do sigilo profissional, eu não posso responder a esse questionamento, estou amparado na lei. Agora, o preposto, se ele for perguntado algo e ele não responder, essa informação que foi perguntada, presume-se a versão que o empregado deu para aquele fato objeto daquela pergunta, é presumido como verdadeiro aquilo. Né? Então, por exemplo, o empregado dirige ao preposto a pergunta de que se se ele empregado recebia vale-refeição. A tese do empregado é que ele não recebia. Se o preposto disser, não vou responder isso, ou se ele disser, eu não sei essa informação, tanto uma situação como outra, entendido como uma recusa indevida, injustificada a responder, e isso vai fazer com que a versão do empregado prevaleça. Voltando ao exemplo. Na ilustração aqui, a versão não é de que aquele empregado não teria recebido o vale-refeição, diante da recusa do preposto ou da ausência de resposta do preposto acerca disso, vai se presumir naqueles autos que realmente o vale-refeição não era pago. Muito bem. Então, se o preposto ele tem que responder a todas as perguntas, isso também chocaria com a situação do advogado, que em certos casos, em certas situações, não pode revelar informações em razão de tê-las recebido como advogado, então elas sobre elas incidirem o sigilo profissional. Então, para desatar um pouco esse nó, né, a OAB estabeleceu a impossibilidade da acumulação desses dois papéis, dessas duas funções. O artigo 844 fala das consequências do não comparecimento das partes, né, da audiência, reforçando, né, o não comparecimento do reclamante importa o arquivamento da ação, não comparecimento do reclamado leva à revelia, que significa que é uma situação jurídica que tem como consequência principal o fato de que a parte não é mais intimada dos atos daquele processo, ela tem que correr atrás para entender o que está acontecendo naquele processo, além do que entende-se, né, que o que foi falado pela parte contrária seria verdadeiro, uma presunção de realidade. De toda forma, se o magistrado entender que a ausência de uma das partes se deu por algum motivo relevante, ele, ao invés de aplicar as consequências do caput do artigo 844, ele pode suspender a audiência marcando uma nova data. Muito bem, se o reclamante se ausentar, então já vimos que haverá o arquivamento da reclamação e o reclamante será condenado ao pagamento de custas
calculadas segundo o artigo 789 da CLT, que estabelece critérios de fixação das custas. A gente vai ver isso no momento pertinente. E vejam, isso mesmo se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita, que é uma prerrogativa que o magistrado ou a magistrada, o juiz da causa, pode deferir a uma das partes ou a ambas delas, e que as isenta de recolhimento de custas, emolumentos e despesas processuais em geral. Mas o parágrafo 2º do artigo 844 deixa claro que, se estivermos diante de um reclamante que não vai à audiência, que por isso o processo é arquivado, ele terá que pagar as custas, independentemente se estiver sendo beneficiado pela justiça gratuita. A única forma do reclamante se livrar dessa incumbência é se ele provar em até 15 dias que a sua ausência se deu por um motivo justo. Caso contrário, ele terá que pagar essas custas, e o não pagamento delas impede a propositura de uma nova ação. Porque, notem, o arquivamento da reclamação, né, diante da ausência do reclamante à audiência, é um arquivamento sem extinção do mérito. O reclamante ele poderá propor uma nova reclamatória com o mesmo pedido, com o mesmo teor em seguida, caso não tenha acontecido a prescrição, só que o artigo 844 diz que o reclamante precisa pagar essas custas devidas em razão da sua ausência na audiência da tentativa anterior, antes de propor aquela ação novamente. Sobre a revelia, vimos que, se o reclamado é que não comparece pessoalmente à audiência, haverá o reconhecimento da sua revelia. Comentei os efeitos básicos dela, mas o parágrafo 4º diz que esses efeitos não serão produzidos, né, os efeitos da revelia, se, havendo mais de um reclamado, algum deles apresentar defesa, se o litígio girar em torno de direitos indisponíveis, e aí, se são indisponíveis, não há que se falar não há que se cogitar de reconhecimento, de confissão quanto ao pedido da outra parte, ou à veracidade dos fatos alegados pela outra parte. Também não haverá produção de efeitos da revelia se a petição inicial não estiver acompanhada de algum documento que é considerado por lei como indispensável à prova dos fatos ali narrados. Por exemplo, quem alega ser filho de uma certa pessoa, é só um exemplo. É claro que essa discussão muito raramente acontecerá numa ação trabalhista, mas só um exemplo de que tipo de fato a lei considera que tenha que ser provado por documento já na petição inicial. Por exemplo, se alguém alega ser filho legítimo, registrado de alguém, a prova disso é a certidão de nascimento, é o registro civil. Não se prova esse tipo de fato com testemunha. Chama o José aí e pergunta: eu quero saber se o José confirma que eu sou filho do fulano de tal. Não, essa prova é feita por documento. Casamento também, a prova é feita por documento. E se o litígio girar em torno de fatos que têm essa característica de terem de ser provados por lei, por documento, e o documento não estiver com a petição inicial, também não há que se falar em revelia da parte reclamada. E também, esses efeitos não acontecem se as alegações formuladas pelo reclamante forem inverossímeis, quer dizer, forem inacreditáveis, forem tão exageradas que o próprio bom senso aponta que aquilo ali não é verdadeiro. Como, por exemplo, um reclamante que alega que trabalhou durante 15 anos, 20 horas por dia, sem almoço. É impossível alguém trabalhar tanto tempo, tantas horas, todos os dias, sem fazer intervalo nem para almoço ou jantar. Isso é impossível. Uma coisa é o reclamante dizer, ou o empregado dizer que trabalhou isso por uma semana, por alguns dias, mas durante 15 anos, isso é inverossímil. E aí a revelia, ou a ausência da parte
do empregador à audiência não tem força para tornar uma alegação impossível, fisicamente impossível, de ser presumida como verdadeira. A mesma coisa se as alegações feitas pela parte reclamante se estiverem em contradição com as provas já presentes nos autos. Pode acontecer. Eu me lembro de uma ação trabalhista em que eu atuei como advogado da parte reclamada, em que o reclamante alegava que nunca tinha recebido salário, mas ele mesmo juntava recibos que... Bom, aí não dá para saber se ele colocou a alegação de não ter recebido salário por engano ou se ele se enganou ao colocar recibos no processo. Fato é que ele alegava uma coisa e os documentos que estavam ali nos autos apontavam para outro cenário. Muito bem, ainda nessa linha da revelia, o parágrafo 5º do artigo 844 vai dizer que, ainda que esteja ausente o reclamado na audiência, se o advogado dele, o advogado, estiver presente na audiência, serão aceitos a defesa e os documentos que estiverem anexos a ela. Isso foi um parágrafo inserido também na reforma de 2017, e até então havia muitos julgadores que, diante da ausência do reclamado, sequer recebia a defesa que o advogado ou advogada levava, né? Então, se o advogado chegava para a audiência, o preposto não comparecia, o advogado falava, mas eu estou com a defesa aqui. Os magistrados diziam, não vou nem receber a defesa. Na mudança, nas inserções da CLT que foram feitas em 2017, esse parágrafo 5º foi inserido e resolveu, né, jogou por terra esse procedimento que muitos juízes tinham anteriormente, inclusive padronizou, né, o que fazer a partir desse momento. A parte reclamada não compareceu, mas o advogado, sim, com a defesa em mãos, a defesa vai ser recebida, bem como os documentos, e isso vai fazer com que o juiz ou a juíza da causa tenha que analisar aqueles argumentos e os documentos, o que pode, inclusive, facilitar na quebra de presunção da realidade do que a parte reclamante tenha dito, presunção que acontece, a princípio, diante da ausência do preposto à audiência, mas a defesa ser colhida e os documentos anexos a ela também facilitam com que se quebre a presunção de verdade criada pela revelia. Ok? Mas algumas peculiaridades sobre partes possíveis no processo trabalhista, menor de idade, empresa sob recuperação judicial, mas isso a gente vai falar na terceira parte dessa nossa conversa, porque, mais uma vez, a nossa meta de 30 minutos foi atingida. Então, para que o vídeo não fique grande demais, fico por aqui, mas já deixo o convite para a gente seguir o debate no terceiro capítulo dessa gravação, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.